Sejam muito bem-vindos a mais um Iceberg, dessa vez Iceberg de Bleach. Até o momento eu não achei praticamente nenhum canal com um vídeo sobre, e também Bleach é uma obra que eu gosto muito. Eu retirei teorias antigas ou muito viajadas, assim como também eu não vou ficar explicando os conceitos básicos. O vídeo vai estar lotado de spoiler, então se você é mimizento e liga pra spoiler, o Iceberg vai estar recheado. Agora se você é um shed dos spoilers, pega uma bebida, um lanche e vamos nessa. Fillers de Bleach. O anime possui 366 episódios, sendo 160 deles fillers. Olhando assim, é bem assustador pensar que quase metade dos episódios da série não é material adaptado do mangá. Isso acontece porque, no início, Bleach seria planejado apenas como mangá e não como série animada. Essa quantidade monstruosa de fillers se dá por conta de que o mangá foi produzido de uma forma que era difícil de adaptar. É muito comum o mangá conter painéis que ocupam a página inteira. Então não tinha conteúdo suficiente para caber no formato de um episódio. Os fillers que vale mencionar são os Bounce, que é considerado um dos piores arcos da história, além de filler é longo e bem desinteressante no geral. O arco do Capitão Amagai, que é um novo capitão que aparece para suprir o posto do terceiro esquadrão, e é um arco ok, não é terrível, mas também não tem nada demais. A rebelião das Zanpakutos, que esse sim é legal, é bem construído e traz relevância pro cânone da série, expandindo como é a relação entre Shinigamis e Zanpakutos, e também canoniza a forma materializada das espadas, por algumas lutas que também são muito boas. E tem o arco da Guerra dos Clones, que é mais ou menos, mas pelo menos tem ótimas lutas. A desaprovação de fillers em geral vem por conta de que é o famoso conteúdo para encher linguiça, e que muitas vezes são posicionados em momentos terríveis entre os episódios. O arco da Soul Society é o melhor arco. Bom, isso aqui é quase indiscutível para muitos. Narrativamente falando, é verdade, os outros arcos de Bleach não trazem o nível de excelência que esse arco traz. A Soul Society expandiu o universo, trouxe novos personagens, desenvolvimento de personagem. Por mais que outras sagas possam ser consideradas a melhor por gosto pessoal, o arco da Soul Society é sim tecnicamente o melhor. Contudo, quem acredita no Kubo como autor reconhece que as outras sagas têm sim coisas importantes. O negócio é que em Bleach o simbolismo é muito grande e geralmente certos fatos não ficam tão explícitos ao leitor, diferente de outras obras como Naruto ou One Piece, por exemplo. Mayuri é o favorito do Kubo. Especulava-se que o Mayuri era um personagem favorito do Kubo devido a ele sempre desenhar com desenhos diferentes ao longo da série. E isso foi confirmado pelo próprio. O Mayuri é o personagem que o Kubo mais gosta de desenhar. Justamente porque o Mayuri é um ótimo personagem para experimentar criar visuais novos. E claro, os designs dele são sempre muito fodas. Anime censurado. O mangá de Bleach é bem violento e várias cenas foram censuradas na adaptação, o que no geral não afeta muito o anime, mas corta um pouco do impacto de certos acontecimentos, e por isso eu pessoalmente considero o mangá melhor. A Guerra dos Mil Anos vai ser adaptada esse ano, e no mangá é um arco bem violento. Essa questão da censura me preocupa, pois é uma guerra, né? Mas vamos ver aí como vai ser. Kubo tem preguiça de desenhar. Até mesmo na época que Bleach era lançado, o mangá recebia críticas por ter muitos painéis sem nenhum diálogo ou só com um fundo branco. Claro que nessas ocasiões era feito dessa forma para exaltar as expressões dos personagens, e não tem nada de errado nisso, é uma técnica comum em mangás. Arco Turn Back the Pendulum. A saga do passado no anime ocorre normalmente, porém no mangá os capítulos desse arco possuem numeração negativa. Isso é porque esse arco se passa 100 anos antes do início da história principal. Esse fato causou confusão em alguns que estavam lendo o mangá, por não ser um flashback, sim um arco separado, que passa um pouco antes da Batalha da Cidade. E até já aconteceu desses capítulos de numeração negativa não estarem disponíveis no Jack Sparrow, justamente por causa da numeração. Bleach foi rejeitado pela Shonen Jump. Esse aqui todo mundo já sabe, mas é uma história controversa. Diz a lenda que o conceito inicial de Bleach que Tite Kubo apresentou à Shonen Jump foi rejeitado pelos editores devido a ter muitas similaridades com outra obra, Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. Após não ter sucesso em seu último trabalho, Zombie Powder, Kubo se viu distante do sonho de se tornar mangaka. É então que ele recebe uma carta do mestre Akira Toriyama, o encorajando a não desistir de seu trabalho, e que logo depois o conceito inicial foi revisado pela Jump, e então o mangá foi publicado. Depois de um tempo após o surgimento dessa notícia, começou a ser levantadas questões sobre a veracidade dessa história. Por mais que o Kubo seja um grande admirador do trabalho de Toriyama, ele nunca confirmou essa história. Não só isso, mas não há fontes confiáveis que confirmem se essa lenda é verdadeira. Bleach e Nirvana.
O nome Bleach foi dado à obra por lembrar o complemento das partes brancas nas vestes negras dos Shinigamis. Pode ser referência à purificação dos rolos, devido ao nome ser traduzido como alvejante ou branquear. E como o Kubo é um grande apreciador da cultura ocidental, também casou o nome de sua obra como homenagem ao primeiro álbum do Nirvana, casando como uma homenagem à banda. Filmes de Bleach. Filmes de anime são feitos puramente para promover a obra. A maioria do conteúdo desses filmes são fillers. Em poucas ocasiões acontece de acontecimentos do filme serem adicionados ao canon ou terem relevância no contexto geral da história. Nesse caso fica a critério desses filmes trazer conceitos que valem a pena assistir. Bleach possui 4 filmes. Memories of Nobody, que é mais leve, envolve o plot da nova personagem Senna e de um clã banido da Soul Society. É um filme legal e divide opiniões sobre ser canônico, pois o Vale dos Gritos que aparece no filme também está presente na novel Can't Fear Your Own World. O segundo filme, Diamond Dust Rebellion, que é uma bosta. Tipo, esse filme é meio sem pé nem cabeça. O Shunsui, que é um dos caras mais fortes, toma um pau pro Kusaka, que é um vilão bem pé rapado. O Kusaka também é meio meh, não explica direito como ele foi revivido. O ajudam sem nenhum motivo, e também o próprio Hitsugaya, que é o protagonista desse filme, ele faz algo que ele nunca faria, que é desistir do posto de capitão. Fade to Black. Esse filme é puro fanservice. Tem quebra-pau entre Ichigo e Renji, tem Kisuke roubando a cena com o manto de capitão, tem Zaraki metendo louco e dando um pau em todo mundo, e tem Rukia Gótica no final. Ao contrário dos outros, esse filme respeita a personalidade, as relações e o envolvimento dos personagens na história. Os irmãos Homura e Shizuko são meio chatinhos, mas dá pra relevar. E esse filme tem uma animação muito bonita, por sinal. E o quarto filme, Hellverse, que tinha potencial. Ele expande um pouco o conceito do inferno, que só foi reapresentado no começo da série, mas o filme possui muitos furos. Os personagens que aparecem nele não são desenvolvidos, o enredo tenta se encaixar na cronologia principal, mesmo sendo algo impossível de acontecer, porém a animação é boa, certas interações são bem interessantes e possui um desenvolvimento controverso. O próprio Taito Kubo foi anunciado por participar diretamente do filme, mais tarde foi confirmado por ele mesmo que sua participação foi mínima e que ele não queria seu nome atrelado a esse filme. Snipe. A princípio, o mangá seria bem diferente da versão final, tanto em conceito quanto em design de personagens. Os personagens usariam armas de fogo no lugar de espadas, daí o nome Snipe. Kubo mudou de ideia, pois ficaria melhor os Shinigamis usando espadas do que pistolas, mas conforme o desenvolvimento da obra, isso não impediu de incluir armas em algum momento. Em Snipe, a Rukia seria a protagonista. O Ichigo foi feito bem depois. Ele usaria óculos e teria cabelo preto ao invés de laranja. Eu vi em algum lugar que a cor favorita do Kubo é laranja, então deve ser por isso que ele mudou a cor de cabelo do nosso prota. Snipe também é o nome do capítulo 600 de Bleach, fazendo referência ao Liu Barro, né, que é um sniper. Zombie Powder. Na chegada dos anos 2000, grandes sucessos da Jump haviam acabado. Nisso, a revista se viu à mercê do surgimento de novos sucessos para recuperar sua glória. Na época, a Shonen Jump começou a enfrentar uma queda tanto em popularidade quanto em vendas, mesmo tendo sucessos como One Piece e JoJo em publicação. É então que em 1999 surgiria uma nova era para Shonen Jump, com a chegada de Hunter x Hunter, Naruto e Tite Kubo faria sua estreia com Zombie Powder. Logo no início tem uma nota do autor dizendo que aquele era seu primeiro mangá e que o tema seria de luta. Zombie Powder não foi tão bem recebido pela crítica, mesmo tendo boas ideias e conceitos ambiciosos. O projeto não tinha o que era preciso para ser um sucesso da Jump. A série era muito focada em ação e lutas e tinha uma falta de foco em sua história. Nesse mangá, o Kubo não conseguiu trazer suas ideias para o papel devido a não estar acostumado com o sistema de publicação semanal da Shonen Jump. Eu li o mangá e é legal, o Kubo pegou alguns elementos desse primeiro trabalho, mas dá pra ver que suas obras posteriores são bem melhores. Burn the Witch. Burn the Witch pode ser visto como uma série spin-off. Possui vários elementos de Bleach, como as magias e a divisão da Soul Society criaturas sobrenaturais. Não muito tempo depois da estreia do One Shot, seguido de 4 capítulos para fechar a primeira temporada, foi anunciada uma adaptação da série que saiu em 2020. É impressionante pensar que os caras conseguiram fazer um anime enquanto o mangá estava sendo publicado. Duvido que na época quando foi anunciado, ninguém pensou como eles vão ter material para fazer uma adaptação. Não foi fácil, mas conseguiram. Quando o One Shot saiu em 2018, Kubo foi requisitado para um anime de Burn the Witch. Talvez a Jump saiba que Tite Kubo é valioso como autor e queira mantê-lo para futuros projetos. Burn the Witch ainda está em andamento e o Kubo já se pronunciou sobre a produção, dizendo que está feliz em trabalhar a seu ritmo, para compensar a sua obra principal que foi tão injustiçada pelo sistema de publicação. Informações sobre a produção de Burn the Witch são bem restritas, mas o Kubo não deixa de se pronunciar e os fãs aguardam ansiosamente a continuação. Togabito.
Togabito são os pecadores. Pessoas que cometeram atos terríveis em vida não vão para Soul Society e são condenadas ao cárcere no inferno. Para impedir a sua fuga, são presos por correntes e são vigiados pelos Koshanada, os guardiões. Quando um Togabito consegue sair do inferno, eles mantêm seus rostos cobertos por máscaras para fugir do olhar dos Koshanada. No inferno, o pecador não pode morrer, sendo revivido logo após quando acontece, sofrendo um tormento sem fim. Pouco antes do lançamento do filme 4, saiu um teaser mostrando Zio Aporo e Aroniero caindo no inferno, sendo derrotados por Shuren e seus comparsas. Esse teaser também tem no mangá, mas não parece ser canônico. Sinceramente, não dá pra saber ainda se personagens como Shuren e Kokuto vão ser canonizados. Muitos dizem que não, e eu também acredito que seja improvável, porque seria uma tragédia tentar adicionar os acontecimentos do filme na cronologia. A guerra contra os Quincy e os experimentos de Mayuri. Sabemos pouca coisa acerca do passado do Mayuri. O que sabemos é que há 110 anos ele foi detido no nível mais baixo da prisão. Não é dito por que ele foi preso e as teorias não parecem ser tão plausíveis. O Departamento de Pesquisa em Desenvolvimento foi criado quando Kisuke entrou, mas não significa que não haviam experimentos na Soul Society antes, pois como bem sabemos, Senjumaru já conhecia o Mayuri e também era uma pesquisadora antes de ser promovida para a Divisão Zero. A prisão do Mayuri pode ter algo a ver com os experimentos horrendos que ele fez com os Quincy depois da guerra. Mas não sabemos de fato se esse foi o motivo para ele ser preso. Talvez ele estaria mexendo com algo extremamente perigoso ou que não era aceito pelas leis da época, provavelmente relacionado aos Quincy ou ao Rei das Almas. Chaz Domino. Chaz Domino é um Stern Hitter com a letra Sigma que apareceu em um só quadro do mangá. Ele toma um one-shot do Ichigo e nunca mais é visto. Porém é uma história alternativa chamada Beginning of the Revival of Tomorrow, onde ele aparece como uma das criações do visionário Grêmio. O poder de Chaz permite que ele recupere partes de seu corpo e se cure a ponto de quase se tornar imortal. Com essa habilidade ele foi capaz de materializar a si próprio, se tornando independente do poder de Grêmio. Durante a segunda invasão dos Quincy, Chaz invade a Central 46 em busca de informações, para criar um outro Hogyoku e se tornar um Quincy holoficado. É então que Izuru, transformado em um zumbi, aparece para enfrentá-lo. Os acontecimentos dessa história não são canônicos, mas se encaixariam bem. O legal é que explora dois personagens que nunca tiveram tanto destaque, o Izuru e o Chaz, né? E a luta deles é até bem legal, e é possível que esteja presente no anime. Jiroi, Iceringer e Grand Fisher. No final do capítulo 25, depois do Grand Fisher ser derrotado, ele foge para o Ecomundo. É mostrado Iceringer o consertando, e o Jiroi, dois personagens que apareceriam bem depois. É ali que o Grand Fisher vira um Arrancar imperfeito. Essa cena não tem no anime, só no mangá. Yuha é Zangetsu. O velho Zangetsu aparece pela primeira vez no treino com Urahara. Ele e também o White Ichigo servem a princípio como mentores para o Ichigo, ensinando o que é necessário para ele superar suas batalhas. Na saga da Guerra dos Mil Anos é revelado que o velho é na verdade o Yuha Barra, uma representação dos poderes de Quincy do Ichigo herdados de sua mãe. O próprio velho explica que ele nunca foi inimigo nem aliado, e também que nunca mentiu pro Ichigo. Aquele que sempre esteve ao seu lado nunca foi ele, mas sim seu Hollow interior. Ainda assim, o velho Zangetsu é o centro dos poderes Quincy do Ichigo, e por isso ele se orgulha vendo o Ichigo ficar mais forte e estaria disposto a ajudá-lo, apesar de ser uma parte da alma de Yuha. Ashido e a Floresta dos Menos. Essa parte da Floresta dos Menos foi cortada do mangá, sendo inserido apenas no anime como um filler. Na época, Kubo projetou alguns rascunhos do Ashido, e esse pequeno filler foi produzido pelo próprio Kubo. Ashido é um Shinigami que junto de sua equipe combateram vários Hollows numa invasão à Soul Society. Em determinado momento, esses Hollows fugiram por uma garganta, e Ashido e os demais os seguiram até o Ecomundo, ficando presos na Floresta dos Menos. Ashido foi o único que sobreviveu, e a que tudo indica ele ainda está vivo. Tanto o conceito da floresta e o Ashido são canônicos. O que eu não acho que é canônico são os acontecimentos do filler, que a Rukia vai lá e encontra ele. Ashido é mencionado na novel Spirits Are Forever With You, numa conversa entre Shunsui e Kuriyashiki. É levantada a questão de um suposto Shinigami desaparecido no Ecomundo que pode estar vivo. Bleach Piloto. O capítulo 0 foi o conceito que Kubo apresentou a Shonen Jump depois do cancelamento de Zombie Powder. Vários elementos desse primeiro capítulo diferem da versão final, sendo eles: o Ichigo teria cabelo preto, talvez os Shinigamis encolheriam de tamanho baseado no seu nível espiritual, Orihime morre e vai pra Soul Society, os Hollows não teriam máscaras. Acredita-se que foi esse o one-shot recusado pela Shonen Jump e daí vem toda aquela história do Akira Toriyama. Bleach Live Action. Tem um live action de Bleach que saiu em 2018. Bem, antes desse daí, um outro seria lançado, uma versão americanizada, que não foi aprovada pelo Kubo e foi rapidamente cancelado. Praticamente não existe mais nada sobre esse filme, exceto uma imagem que eu vi em algum lugar, mas eu não consegui achar.
Byakuya foi revivido pelos fãs. Durante a primeira invasão do Vandenreich à Soul Society, Byakuya é massacrado por Asnod. Após ter seu Bankai roubado, é mostrada toda uma cena da Rukia pressentindo que algo aconteceu com seu irmão. Em seguida mostrando a espada de Byakuya se quebrando e suplicando pela ajuda de Ichigo para salvar a Soul Society. Esse seria o momento perfeito representando o fim de Byakuya, que pede desculpas para Rukia e Renji por não poder mais lutar por eles, e ter que deixar seu orgulho para implorar aquele que um dia já foi seu inimigo. Mas não, ele não morreu, ficou desabilitado por um tempo e depois estava novinho em folha. Seria um choque tremendo a morte de um dos top personagens de Bleach. O problema é que Byakuya rouba a cena várias vezes depois, como por exemplo salvando a Rukia da indução do medo de Asnod, tirando o impacto que teria a Rukia se vingar e não ser mais a sombra do seu irmão, ou então quando ele atropela 3 Stern Hitter fora de tela. Caralho, aquilo ali foi bizarro. A morte de Byakuya poderia ter um alto custo. Há uma teoria por aí que na época da publicação, Kubo recebera ameaças reais de fãs se Byakuya fosse morto. O próprio Kubo nunca disse nada explicitamente sobre o assunto, porém ele já disse que as redes sociais já influenciaram em seu trabalho. Há também rumores acerca dos editores que fizeram ele mudar de ideia, mas tudo isso são especulações. Agora a pergunta de $1 milhão. Byakuya deveria ter morrido? Sim, muitos também concordam que ele ter sobrevivido não faz sentido, dado todo o momento mostrado no mangá. O medalhão de Yuha com a Zanka no Tachi. Ainda durante a primeira invasão do Vandenreich, é mostrado que os Stern Hitter possuem um dispositivo que pode neutralizar e roubar a Bankai de um Shinigami, permitindo usar seus poderes como se fossem dele. O medalhão possui algumas limitações, como por exemplo, o Quincy em questão que estiver em posse da Bankai deve ser poderoso o bastante para poder usá-la. Yuha rouba a Bankai do velho, e afirma que somente ele poderia usar um poder daquele calibre, mas ele nunca usa o poder da Zanka no Tachi. Talvez ele nunca usou apenas para humilhar o velho, ou o Kubo só esqueceu mesmo. Mugetsu é uma Let's Steel. Essa é uma teoria que leva em consideração a herança Quincy de Ichigo, e de que a Let's Steel é uma técnica que garante um grande aumento de poder ao usuário por um período, com um alto preço de selar os poderes daquele que a usa, criando um paralelo com o Mugetsu, que também o faz perder seus poderes. Porém, há uma diferença aí. O Let's Steel não faz com que o usuário perca totalmente sua sensibilidade espiritual, visto que Uryu, após a luta com Mayuri, conseguia ver Hollows e até usar algumas técnicas Quincy, mesmo com considerável dificuldade. O Mugetsu fez com que Ichigo perdesse sua percepção espiritual, a ponto de não conseguir mais ver espíritos. Ambas as técnicas são parecidas, mas são mecanicamente diferentes. O Mugetsu manifesta através do usuário se tornando o próprio Getsuga, ou seja, o seu próprio poder, enquanto o Let's Steel, através de um catalisador, no caso a luva, excede os limites de Quincy com uma sobrecarga de poder tão alta que sela os poderes daquele que a usa. As Trevas de Ukitake. O Capitão Jushiro é dito como um dos mais antigos e mais fortes do Gotei 13. Infelizmente não tivemos a oportunidade de ver ele muito em ação. Ele é um cara bem tranquilo e gentil, sempre evitando lutar quando possível. Contudo, há uma teoria que o Ukitake esconde um lado sombrio, ou pelo menos já foi maligno em algum momento. O Ukitake poderia fazer parte do Gotei 3 original, assim como o Nohana e Yamamoto, que antes eram assassinos impiedosos, no presente mudaram e se tornaram pessoas melhores. Para reforçar essa teoria, temos alguns indícios. Primeiro, o Ukitake dá a insígnia de Shinigami substituto para Ichigo, sabendo sobre Ginjou e de que a insígnia serve para monitorá-lo e restringir sua Reiatsu, mas não conta nada a ele sobre isso. Na época, o Ukitake era um cara de boa. Pode ser que ele não tenha falado para não deixar o Ichigo preocupado, mas dá uma pista como o Ukitake pode ser persuasivo. Coincidência? Segundo, o espírito de sua Zanpakuto são 2 crianças. E como uma Zanpakuto é parte da alma de um Shinigami, o Ukitake foi um cara mau no passado, mas que em sua essência era bom, mudando de opinião depois de alguns anos. Terceiro, o Ukitake carregava em si o braço direito do Rei das Almas, Mimihage, uma entidade que se manifesta em forma de trevas. Em Bleach Brave Souls, na sua forma original, ao absorver o Kageoni de Shunsui, o Ukitake carrega um semblante perverso. Mesmo essa forma não sendo canônica, nos dá algumas pistas sobre sua verdadeira personalidade. O Arco do Inferno promete muito para esse personagem, para compensar, né? E seria insano ver ele como um vilão. Aizen não criou os Arrancar. Isso é mostrado algumas vezes no mangá e em outros conteúdos oficiais. Os Arrancar já existiam antes de Aizen. O Hollow remover sua máscara e adquirir poderes similares ao de Shinigami era um processo natural, como é visto com Ulquiorra e Stark. O que Aizen fez foi utilizar do poder do Hogyoku para criar novos Arrancar, alguns deles possuindo modificações ou poderes exclusivos. As Zanpakutos das famílias nobres.
As Zanpakuto das famílias nobres são espadas que não possuem vínculo exclusivo com o único Shinigami, mas sim com qualquer membro com a família em questão. Geralmente são espadas com poderes extremamente quebrados, e que possuem um alto preço para serem utilizadas. No momento vimos apenas duas dessas espadas, a Shinken Hakyoken, usada por Nanao contra Liu Barro, com a habilidade de refletir o poder de uma divindade que seu portador está enfrentando, e a Engra Kyoten da família Tsunayashiro, usada por Tokinada. Tem o poder de copiar a habilidade de qualquer Zanpakuto que seu usuário já tenha visto, mas com o custo de drenar a vida de seu portador. Bleach só continuou por causa dos fãs. Sabemos que a rotina de mangaka é bem exaustiva. Autores dão o seu sangue para que seu trabalho seja reconhecido e muitas vezes por conta do sistema de publicação são entregues obras de qualidade questionável ou que foram comprometidas em algum momento. Bleach foi uma obra que sofreu muito. Até hoje é alvo de críticas injustas e má interpretações. Enquanto hoje em dia há obras vangloriadas, mas que reciclam técnicas e elementos que surgiram da velha guarda. Conforme a publicação do mangá, Tite Kubo foi contraindo problemas de saúde sérios. Hoje em dia ele aprendeu a lição. Dar tanta atenção aos fãs enquanto publica sua obra pode dar vários problemas. Algumas decisões que Kubo viria a fazer na obra foram mudadas, devido a se preocupar muito com seus fãs. Na época, o autor seria diagnosticado com uma condição física na qual ele não poderia desenhar por um tempo, mas mesmo assim ele estava lá, trabalhando. Junto a isso surgiriam problemas psicológicos, e depois do término do mangá, ele começou a se sentir bem mal. Com o surgimento de novos trabalhos, Burn the Witch, Novel, a adaptação da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o mental do Kubo, assim como sua saúde, foi melhorando. Ele sempre dizia como estava sua condição, mas não foi por causa dos fãs que Bleach continuou, pois Bleach nunca foi cancelado em primeiro lugar. A Guerra dos Mil Anos seria o arco de conclusão de Bleach, isso é fato, mas é nítido que muitas coisas não foram executadas como planejado. O anime também foi pausado e adiado justamente para dar tempo para o material ser adaptado. Ultra Unholy Hearted Machine. Um dos trabalhos iniciais do Kubo. Foi um one-shot lançado em 1996. Ao que parece é um protótipo de Zombie Powder e que não foi devidamente finalizado. É um trabalho bem obscuro do Kubo e não há muita informação sobre sua produção, mas está disponível por aí no Jack Sparrow. A Guerra dos Mil Anos original. Há 1000 anos atrás, foi travada uma batalha entre Yhwach e Yamamoto. Na época, Yamamoto comandava o Gotei 3 original, e Yhwach, tendo domínio sobre algumas terras, já formava os Stern Hitter para conquistar a Soul Society. O que temos dessa batalha são apenas menções, não há flashbacks e nem detalhes de como foi esse combate. O que podemos presumir é que, como ambos tinham homens à sua disposição, foi travada uma guerra entre Shinigamis e Quincy's. Sabemos que nenhum dos lados foi vitorioso, mas Yhwach levou a pior, tendo que enfrentar o poder da Zanka no Tachi de Yama, perdendo seus poderes ao término da batalha. Nisso levaria 1000 anos para o rei recuperar suas forças, seu intelecto e seus poderes. Can't Fear Your Own World é canônico. A novel que sucede o arco da guerra, centrado no Shurei, explica algumas pontas soltas deixadas anteriormente e desenvolve conceitos que existiam antes, como as famílias nobres, por exemplo. Novas bancais são introduzidas e alguns mistérios para dar uma animada. A novel é sim canônica, foi escrita pelo Ryogo Narita com a supervisão do Tite Kubo, que também escreveu Spirits Are Forever With You. E já pensou se viesse um anime da novel? Nossa, seria insano. Kira está vivo. Após ser gravemente ferido por Bass B durante a primeira invasão do Vandenreich, acreditava-se que ele estava morto. É revelado que Mayuri o resgata e realiza processos em seu corpo, praticamente tornando-o em zumbi. É mostrado Izuru nessa forma enfrentando o Stern Hitter Sigma, com atributos do seu corpo aumentados. Mais pra frente, Izuru enfrenta Liu Barro. Com o passar das lutas, ele utiliza com cada vez mais maestria as habilidades de sua Zanpakuto, como é mostrado em No Reference from Hell. Os Quincy e o medo da morte. Ao contrário dos Shinigamis que purificam os Hollows e enviam as almas para sua Society, Quincy os destroem completamente, pois os Hollows são nocivos aos Quincy, resultando em sua morte se entrarem em contato com eles. Os Shinigamis governam o equilíbrio dos mundos, mantendo um balanço entre as almas do mundo humano e sua Society. Devido a isso, o objetivo de Yhwach, como pai dos Quincy, era acabar com esse conceito, unificando os mundos e tornando a vida e a morte uma coisa só. Para isso seria necessário matar o pináculo que mantém essa divisão dos mundos, no caso o Rei das Almas, que é referido não como uma pessoa, mas como uma coisa que controla o equilíbrio. O medo da morte é um tema frequente aos Quincy, representado em alguns poderes de que Yhwach usa para reviver a si mesmo ou seus homens. BD9 e Robert Akutrone. O que há sobre esses dois é um mistério que gira em torno da designação do Shrift de ambos, que não foram revelados, apenas pistas do que poderiam ser seus poderes. BD9, apesar de ser classificado como um Quincy, não parece ser humano. Na sua luta contra Soifon, ela questiona se ele poderia ser um robô, e mesmo tendo personalidade própria, ainda assim o BD9 se comporta de maneira meio artificial. Ele tem uma ânsia em extrair informações, sendo refletido em seus poderes de extração de dados. Nesse caso, como ele é a letra K, poderíamos assumir que ele seria The Knowledge,
o conhecimento. No caso de Robert, o N, é mais complicado. Um bem plausível seria The Nimble, o veloz, por conta de suas habilidades focadas em velocidade. Outra teoria muito boa do canal Mr. Tomo é que ele seria The Navigate. Seu poder seria identificar o ponto fraco do inimigo e explorá-lo para realizar um ataque surpresa. Talvez o Kubo tinha planos para esses dois personagens que foram descartados de maneira bem estranha. E esses dois também podem ser uma prova de conteúdo que não foi executado da melhor forma. BBS manteve o Bleach vivo. Para quem não sabe, Bleach Brave Souls é um jogo mobile que também foi disponibilizado para PC e consoles. Adquire licenças para produzir conteúdos de Bleach, e o jogo tem vários conteúdos, como personagens da novel e formas exclusivas. Por exemplo, estão presentes no jogo personagens da saga do mangá, os Quincy, e outros personagens que aparecem em novels. Essa informação de que o BBS manteve o Bleach vivo não é verdade. O jogo é um dos produtos que promove a marca, a franquia como um todo já é bem rentável, e dificilmente só um jogo de celular seria o suficiente para continuar a produção do mangá e de anime. A verdadeira motivação de Aizen. Aizen Sousuke, com certeza o personagem mais importante de toda a obra. Aizen expressa seu objetivo de forma clara: destronar o rei da Soul Society, tomar posse do posto acima dos céus e construir um novo mundo. Levando em consideração o quão cauteloso ele é, Aizen não iria invadir o palácio do Rei das Almas sabendo da Divisão Zero sem estar devidamente preparado para uma batalha. Pois, como ele já sabia, matar o rei seria fácil, mas é óbvio que os caras iam defender. Os acontecimentos envolvendo sua traição, se unindo aos Hollows e criando um exército de Arankars, seres considerados inferiores pela estrutura dos Shinigamis, é um simbolismo claro da sua motivação pessoal, o desprezo pelo sistema, destruir a estrutura corrupta e arcaica da Soul Society pela raiz. Gotei 13 original. Segundo Yuha, a primeira geração de capitães era um grupo temido, assassinos impiedosos que lutavam apenas por si mesmos. Sabemos que Yama e Unohana eram os membros dessa primeira geração, e com o passar do tempo várias mudanças foram acontecendo na organização, até se tornarem um grupo militar que conhecemos hoje. Pecado original. No início de tudo, os mundos eram um só, um cenário caótico sem a presença da morte. Os humanos e as almas viviam no mesmo plano. Nascia então o Rei das Almas, eliminando os Hollows que caçavam incessantemente os humanos. Assim como as outras raças, os Hollows se tornaram parte do sistema mundial. Os ancestrais das 5 grandes famílias nobres apresentaram soluções para resolver esse caos. O líder Kuchiki propôs mais ordem para trazer o equilíbrio. O líder Shihoin afirma que deve ser tomada uma medida para que a estagnação do mundo cesse. O líder Shiba traz a proposta de purificação dos Hollows ao invés de sua total eliminação. Não é clara qual foi a ideia do líder Tsunade Shiro, mas desde a antiguidade já planejavam controlar o poder do Rei das Almas. Pois para dividir os mundos seria necessário um grande poder, e o líder Tsunade Shiro disse que o Rei das Almas deveria ser usado para isso. Os Shinigamis mutilaram e escravizaram o rei, o selando em um cristal. Talvez se mantém consciente, mas incapaz de executar qualquer ação. Esse ato terrível atribuiu os Shinigamis como os inimigos, tanto pelo rei quanto pelas suas partes. Zael Aporo já foi o Espada Zero. No capítulo 295, Noitara menciona que Zael Aporo não é mais uma espada. Essa situação é explicada na novel Spirits Are Forever With You. Zael, após se tornar um Vastolord, é designado como Espada Zero da primeira geração de espadas. Porém, sua força e instinto o impediam de evoluir como cientista. Ele então separou a parte violenta de si na forma de seu irmão Ilfort, o qual ele devorou quando se tornou um Hollow. No processo, Zael enfraqueceu e foi deposto dos espadas. Com o tempo, ele foi se aprimorando e foi admitido novamente no grupo. Pícaro e os Privaron Espada. É afirmado na novel que o terceiro número de um Privaron Espada corresponde ao seu antigo rank. Os Pícaros são descritos como Arankar 102, nesse caso ele seria o Espada número 2. Isso quando Aizen tomou o controle do Ecomundo e parece que a princípio Baragan não era o segundo Espada. Mais tarde que Pícaro seria deposto e Baragan subiria ao poder. Asgearo Ivan e Luders Frigen. Luders e Ebern eram 2 Arankar a serviço do Vandenreich. Além dos Quincy's, alguns Arankar se juntaram ao Império, e especificamente Ebern abandona sua natureza Arankar e utiliza poderes de Quincy, apesar de bem limitados. Eu pessoalmente acredito que Yuha que concedeu os poderes para ele conseguir usar, mas ambos foram rapidamente eliminados por ele, talvez por Yuha não conseguir tomar os poderes de volta por eles serem Arankars e não Quincy's legítimos. Ururu e Tinta. Nemu foi criada a partir da junção de corpo e alma artificiais. Segundo Mayuri, essa seria uma criação exclusiva, porém Kisuke foi capaz de criar Ururu e Jinta, 2 almas artificiais com a capacidade de crescerem e evoluírem assim como a Nemu. Apesar de parecidos, os experimentos foram criados de formas diferentes, e pode ser que o Kisuke tenha começado esse projeto após ser exilado. Não se sabe como ele fez isso ou qual seria o motivo. A Soul Society ia repetir o pecado original.
A hipótese de Yhwach conseguir matar o rei já havia sido pensada. Nesse caso, o único indivíduo capaz de substituí-lo seria o Ichigo. O plano seria selar Ichigo e separar as partes de seu corpo, tornando-o o pilar de sustentação dos mundos, repetindo o pecado original. Yhwach absorveu o rei, e não o destruiu de fato. Isso contribuiu para que seu corpo fosse usado como Rei das Almas após o fim da guerra. Ainda assim, esse plano não daria certo, pois Yhwach, com o Almighty, ainda seria capaz de invadir o palácio e matar Ichigo como Rei das Almas. Ou seja, ele ainda executaria seu plano e daria fim a um dos únicos que seria capaz de enfrentá-lo. Bom, então é isso. Eu decidi fazer esse iceberg justamente por eu não achar nenhum canal, tanto BR quanto gringo, cobrindo um iceberg de Bleach. Então eu vou deixar esse aqui registrado no meu canal, certo? Bom, a princípio eu ia fazer esse iceberg bem mais pra frente, só que eu mudo de ideia toda hora quando eu vou fazer algum vídeo, então acabou saindo agora. Enfim, se você tá aí de bobeira, já sabe a ladainha, fique na paz e até a próxima.